chat está aqui à direita para poder responder a todas essas questões, e aí nós vamos endereçar essas e outras questões também até o final da nossa apresentação. Bom, então vou passar rapidamente por esses 4 pontos, né, a história da MapleBear, um pouquinho da metodologia canadense. Eu e o Gary vamos falar um pouco mais sobre o mercado americano, o momento do mercado americano, por que decidimos nesse momento abrir a nossa expansão para o mercado americano. Lembrando que nós já temos escolas da MapleBear próprias, rodando nos Estados Unidos há mais de 5 anos, então nós testamos, pilotamos, estruturamos o modelo como um todo e sentimos que agora as escolas estão maduras para que possamos começar a estrutura de franqueamento para os nossos parceiros, futuros investidores, futuros franqueados nesse mercado. O Gary vai falar um pouquinho também quais são os estados que nós escolhemos para iniciar esse projeto de expansão e a estrutura de possibilidades financeiras, investimento versus resultados inclusive dessas 3 operações que estão rodando nos Estados Unidos já há um bom tempo. Bom, a história da MapleBear, ela começa há bastante tempo atrás, quando uma estrutura do governo canadense foi criada dentro das embaixadas do Canadá pelo mundo afora para levar a educação, o conhecimento da educação canadense para o mundo todo e levar possíveis alunos de outros países a estudarem no Canadá. Então, esse era um programa de governo do Canadá e servia para fomentar essa relação da educação canadense, uma educação de qualidade, com países ao redor do mundo, e inúmeros alunos ao longo dos últimos 30 anos acabaram participando de um programa de intercâmbio, indo para o Canadá estudar nas escolas canadenses. Em determinado momento, algumas pessoas que participavam dessa estrutura governamental do Canadá, uma dessas pessoas é o nosso presidente, que é o Rodney Briggs, perguntou por que não inverter esse processo, né? Ao invés de levar alunos de outros países para o Canadá, por que não levar a escola do Canadá para esses outros países e atender ao maior número de alunos possível. Então, esse foi o desenho inicial da fundação da MapleBear Global Schools, com uma missão de levar o melhor da educação canadense, né, de uma educação de altíssima qualidade, reconhecida mundialmente, para outros países, com a estrutura toda de uma escola. Então, esse foi o desenho inicial, e a partir daí, em 2004, 2005, começaram a modelar escolas, começaram a abrir escolas. A primeira escola foi aberta na Índia, a segunda escola foi aberta no Brasil, e esse programa cresceu. Hoje são mais de 500 escolas abertas no mundo todo, em 21 países, nesses 15 anos de sucesso e trajetória, e agora a gente começa a abrir o território americano, que é um território grande, uma grande possibilidade de expansão, como vocês vão ver nos próximos slides. Então, os números da MapleBear são esses, né? Hoje, 507 escolas em 21 países, mais de 45 mil alunos nessas escolas ao longo do globo, né? Muitas dessas escolas foram abertas nesses últimos 3 ou 4 anos, então elas estão em crescimento ainda, né? Elas são escolas que começam com 70, 80 alunos, depois elas vão crescendo ano a ano, e nesses 15 anos de operação, nós não tivemos nenhum caso de uma escola MapleBear que fechou. Então, realmente é um caso bastante inédito no mundo, no universo de franquias também, você não ter operações fechando num prazo de 15 anos, por conta desse modelo em que a escola abre e vai crescendo série a série, ano a ano, ao longo de muito tempo. Então, é um modelo de investimento que acaba gerando para o investidor uma curva de crescimento constante e crescente no tempo. E por que da educação canadense, né? Quando a gente fala do Canadá, normalmente vem à cabeça, né, um país que tem uma educação de qualidade, que tem ótimas escolas públicas, que tem ótimas universidades e que tem um composto de país que está sempre colocado entre os 10 melhores países do mundo para se viver, para se estudar, para se morar, para aproveitar a sua aposentadoria e tudo mais, né? Hoje, o Canadá está entre os 5 melhores países do mundo em termos de ranking de educação. Esse ranking é avaliado pelo PISA. O PISA é um programa que avalia a qualidade da educação em diversos países pelo mundo, e ele é um programa que roda a cada 3 anos, onde são avaliadas crianças de 12 a 15 anos de idade, e em iguais condições
de avaliação no mundo inteiro. E o Canadá, nos países de língua inglesa, é o país com a maior pontuação, né? O ranking do último PISA, que foi de 2018, mostrou o Canadá com 1.550 pontos, e hoje estamos comparando com os Estados Unidos, que no caso tem 1.485 pontos nesse mesmo ranking. Então, aqui, diretamente pelo ranking dos países de língua inglesa, dá para perceber que o Canadá tem a melhor colocação e os Estados Unidos têm a pior colocação. Então, por isso faz sentido você falar em levar a educação canadense, inclusive para os Estados Unidos. Esse é um outro ponto que o Gareth vai tocar também na apresentação dele, que é desmistificando um pouco Canadá, Estados Unidos. Os dois são North America, né, são América do Norte, mas tem diferenças importantes entre os países. E como estamos fazendo essa apresentação para o Brasil, nós colocamos aqui a colocação do Brasil no ranking do PISA, né, enquanto o Canadá está em primeiro nos países de língua inglesa, o Brasil está em 66ª colocação no ranking, né, só para mostrar um pouco essa disparidade entre a qualidade de educação fornecida no Canadá, escola pública canadense, versus o consolidado das escolas no Brasil, misto de públicas e privadas. Então, o que a Maple Bear se propõe é levar educação de qualidade para todos os países do mundo. Outra importante característica, né, e do porquê o setor de educação tem sido tão procurado para investimentos e possibilidades nesses últimos anos, principalmente, primeiro, é um mercado regulado, então é um mercado que você tem as regras muito claras, é um mercado que tem as suas características muito bem definidas, e isso na maioria dos países do mundo. Ele traz para o investidor uma previsibilidade financeira relativamente consistente ao longo do tempo, e é um modelo que, diferente de modelos de varejo, onde você depende um pouco da flutuação da economia para ter os seus resultados, no mercado de educação, normalmente as receitas são recorrentes, né? Os seus alunos ficam com você e pagam mensalmente, ou pagam semestralmente, ou anualmente, dependendo do caso, as mensalidades, os tuitions, ao longo de muitos anos, né? Na média, um aluno da Maple Bear fica entre 9 e 12 anos na escola. Então, existe uma receita recorrente que é bastante interessante nesse modelo. E se nós pegarmos aqui o número de empresas abertas nos últimos 4 ou 5 anos aqui no Brasil, o maior número de empresas abertas foram de empresas ligadas ao segmento de educação. Então, mostra que esse número tem crescido de forma consistente, principalmente agora em momentos de crise, nós vemos que é um dos setores que também menos se abala com as crises financeiras, enquanto no varejo empresas reportaram perda de 50%, 60%, 70% dos seus clientes, né? As empresas de educação têm reportado perda de 10%, 12% mesmo em plena pandemia. Então é um negócio que é bastante estável e dá bastante segurança para os investidores. Falando um pouquinho da metodologia da Maple Bear, e por que né, o Canadá e a Maple Bear têm essa simbiose muito forte, primeiro por ser uma empresa canadense, nascida no Canadá, estruturada dentro de universidade canadense, e que leva o conjunto do melhor da educação canadense para os outros países. No Canadá não existe um Ministério da Educação, né, são províncias, cada província tem a sua estrutura de educação, e a Maple Bear, ela captura o melhor da educação de cada uma das províncias, cria o seu próprio conteúdo, cria o seu próprio conjunto pedagógico e faz a transferência dessa tecnologia toda para um programa educacional único e proprietário. E como a metodologia da Maple Bear funciona? 100% alinhada com as melhores práticas da Unesco, que vêm sendo implantadas no mundo todo desde 2009, onde se transporta para um modelo de ensino-aprendizagem que cada vez mais mão na massa, cada vez mais self-learning, cada vez mais peer-to-peer interaction, ou seja, alunos trabalhando em conjunto, alunos ajudando os alunos a aprender, e numa curva de aprendizado, nós temos, via pesquisas que há mais de 50 anos que são feitas no Canadá, em que 75% do conteúdo é retido enquanto você realiza atividades em conjunto com seus colegas em sala de aula, e mais de 90% do conteúdo é retido quando você ensina os outros aquilo que você aprendeu e você também passa a ensinar dentro da própria sala de aula. Então, essa dinâmica, essa metodologia ativa que acaba existindo dentro do dia a dia da sala de aula da Maple Bear, que faz
a grande diferença, muito mais do que a leitura, muito mais do que assistir a aula, muito mais do que ouvir, muito mais do que ler, mas esse conjunto de dinâmicas, de metodologias ativas que fazem com que essa alta qualidade de educação seja entregue em sala de aula. E isso tudo é transportado através do programa educacional da Maple Bear, via treinamentos, via uma série de características de transferência de know-how do franqueador para os franqueados. Então, os alunos da Maple Bear, eles tomam decisões, buscam informações, resolvem problemas, assumem riscos intelectuais 100% alinhados com as ferramentas do século XXI, né, que são chamadas soft skills, que são as características mais importantes da formação de um futuro empreendedor, de um futuro cidadão global, são as habilidades de relacionamento interpessoal, de resolução de problemas, de ter e abraçar riscos, tanto riscos acadêmicos como riscos empresariais no futuro, né, que formam os futuros donos das startups que vão dominar o mundo num futuro breve. Também mostrando que os nossos alunos têm altíssimos rendimentos acadêmicos, né? Os nossos alunos são premiados em Olimpíadas Internacionais de Matemática, são premiados em Olimpíadas Internacionais de Ciências, de Robótica. Então, eles são muito competitivos em termos de habilidades técnicas, mas também são muito bem preparados em termos de preparação de soft skills e que criam, de novo, esse cidadão preparado para o século XXI, com muita ética, com muito respeito à diversidade, com muito respeito a culturas de outros países e aberto ao novo, preparado para ser um cidadão global. A Maple Bear, ela é uma escola de ciclo completo, né? Então ela começa no ensino infantil, com crianças a partir de 1 ano de idade. Em alguns casos, como nos Estados Unidos, nós recebemos alunos a partir das 4 semanas, tá? Isso muda de estado para estado, mas no caso do Texas, por exemplo, as crianças a partir de 4 semanas de vida, já pela legislação do Texas, nós podemos receber alunos com 1 mês de idade. Então, a partir daí, a gente já recebe, tem programa educacional para isso. Então, ensino infantil até os 5 anos de idade, depois o ensino fundamental, dos 6 aos 14, 15 anos, e depois o ensino médio. Então, ela é uma escola de ciclo completo, chamada de K-12, né? Desde o kindergarten, do jardim de infância, até o final do ensino médio, entrada na universidade. Segundo ponto, é uma escola bilíngue de verdade, então a carga horária da língua mãe e da segunda língua são iguais, são de normalmente 50%. Nos primeiros 3 anos da Maple Bear, normalmente você faz uma imersão na língua inversa do país. Então, por exemplo, aqui no Brasil, que a língua oficial é o português, nós fazemos a imersão em inglês até as crianças terem 4 ou 5 anos de idade, depois começa a inserção do português, sempre numa carga horária equilibrada de 50-50. Então, isso é o que você trata o bilíngue de verdade. Em outros países, por exemplo, na Indonésia, nós trabalhamos o inglês mais o chinês, por exemplo. Singapura, da mesma forma. No Marrocos, a gente trabalha o inglês e o francês. Nos Emirados Árabes, trabalhamos o árabe, o francês e o inglês. Então, dependendo do país, você trabalha, né, a língua do país mais uma língua. O Gary vai falar um pouquinho mais. Nos Estados Unidos é um mercado particularmente bem interessante, porque você pode trabalhar inglês, espanhol, inglês e hindu, inglês e chinês. Tem um mercado bastante diversificado e com bastante oportunidade. A metodologia ela é 100% canadense, desenvolvida no Canadá, e assim tem sido bem sucedida nos últimos 50 anos. É o país líder em estruturas de bilinguismo no mundo todo. E, obviamente, respeitando todas as características e diretrizes educacionais do país onde nós estamos presentes. Então, por exemplo, no Brasil, respeitamos 100% das diretrizes do MEC, Base Nacional Comum Curricular, Common Core Practices de outros países, sempre em conformidade com a regulamentação e a legislação local do país, inserindo a metodologia canadense sobre essa regulamentação. A sala de aula Maple Bear, que é o grande coração de uma escola, Maple Bear, tudo acontece dentro da sala de aula. Então a sala de aula ela é ampla, ela é preparada, ela tem inúmeros itens manipulativos, inúmeros livros, inúmeros mobiliários específicos para o desenvolvimento de atividades pedagógicas, né, todas
os itens dentro de uma sala de aula são ferramentas pedagógicas e são utilizados com os alunos dentro de uma estrutura de programa que é cuidadosamente preparada e estruturada, inclusive agora, durante a pandemia, quando nós precisamos fechar os prédios das escolas e continuar as aulas normalmente à distância com os alunos, né, a adaptação dos alunos a essa nova rotina agora à distância foi muito transparente. Obviamente que nem todos os momentos, em todas as casas, você tem 280 tipos de brinquedos pedagógicos disponíveis, mas pela habilidade dos alunos na utilização das ferramentas que estão disponíveis em sala de aula, eles rapidamente desenvolveram novas rotinas, novas formas, novos modelos, e nós podemos continuar a prestação de serviços de ensino e aprendizagem de uma forma muito rápida ao longo da pandemia como um todo. Essa semana, inclusive, estamos chegando na marca de 1 milhão de aulas entregues online em 100 dias de pandemia em todas as escolas da Maple Bear. Então, esse é o segredo da Maple Bear, uma sala de aula que é muito viva, muito consistente, muito preparada, estruturada, com muita estrutura pedagógica, muitos recursos disponíveis para a aprendizagem dos nossos alunos. E, obviamente, a sequência do método. Se você olhar para essa sala de aula que eu acabei de mostrar para vocês e olhar para uma sala de aula tradicional do mercado americano, o mercado americano ainda é um mercado muito tradicional. São poucas as escolas que têm uma sala de aula com metodologias ativas, com uma estrutura pedagógica mais moderna, com um processo de ensino-aprendizagem que tira o papel do professor e coloca o centro da aprendizagem no aluno, como é o caso da Maple Bear, o caso canadense. Ele ainda é muito baseado no modelo do professor ditando a matéria e as crianças sentadas em carteiras ou com um computador na sua frente, mas o conteúdo continua sendo unidirecional. No modelo de sala de aula Maple Bear, isso já é completamente diferente, completamente dinâmico. E se vocês puderem observar aqui nessa imagem, vocês vão ver as professoras orientando as atividades das crianças em determinados pontos, mas tem crianças em outras atividades, cada uma conduzindo de forma independente o seu momento de aprendizagem. Tá? Isso é uma metodologia inovadora, moderna e uma metodologia ativa de aprendizagem. Para garantir que tudo isso se mantenha sempre irrigado, atualizado e preparado, nós temos uma atualização constante, né? A nossa universidade base no Canadá é a Universidade de Winnipeg, na província de Manitoba. É de lá que saem todas as instruções normativas, pedagógicas, e os nossos professores em todo o mundo são capacitados, treinados e retreinados anualmente. Qualquer mudança de pedagogia que exista numa sala de aula no Canadá, imediatamente é refletida no programa da Maple Bear, e provavelmente no semestre seguinte já está também incluída na nossa dinâmica e no dia a dia das nossas salas de aula. Então, todos os professores são capacitados, os professores podem fazer mestrado, doutorado, pós-graduação na Universidade de Winnipeg, num programa educacional da Maple Bear, suportado por uma universidade que tem uma tradição enorme, a universidade referência no Canadá em termos de educação. A carga de aprendizagem e de reciclagem dos nossos professores é muito grande, né? Nesse mês de janeiro, nós treinamos 2.500 professores em toda a rede, com mais de 60 mil horas de treinamento ao longo do ano. E também a Maple Bear, ela é reconhecidamente pelo Canadá, pelas instituições canadenses. Aqui a gente tem até uma carta do cônsul-geral do Canadá aqui no Brasil, referenciando que a Maple Bear é a verdadeira educação canadense, no caso aqui no Brasil, mas em quaisquer outros países onde ela está colocada. Obviamente que também suportamos os nossos franqueados em toda a sua estrutura de marketing, comunicação. O nosso investimento em mídia e comunicação é bastante interessante, bastante frequente, tanto em meios online, offline, plataformas, mídias tradicionais, mídias mais digitais, para que a marca esteja exposta, para que o nosso franqueado também tenha uma sustentação nas suas campanhas locais e nas suas práticas locais, e focado, obviamente, em matrículas, retenção de alunos e conversão de alunos. Então, desde
campanhas estruturadas, a campanhas personalizadas, a veículos que nós contratamos nacionalmente, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto nos outros países, a campanhas de marketing locais, que vão ser direcionadas especificamente para os franqueados ou nas regiões onde eles estão inseridos. Então, a gente presta toda essa assessoria e os investimentos através do fundo de marketing da Maple Bear. A gente trabalha também bastante em relações públicas. Isso nos ajuda a fortalecer a marca, a fortalecer o nosso posicionamento. E também a gente tem uma revista proprietária da Maple Bear. Esse ano a tiragem é de mais de 300 mil exemplares. Isso é mais do que uma tiragem de Veja, por exemplo, em que todos os franqueados recebem revistas, tanto digitais quanto impressas, para poder trabalhar esses materiais nos seus mercados específicos. E quem nós estamos procurando? Quem é o nosso candidato? Quem é o nosso perfil de franqueado? Quem são as pessoas, né, que nós procuramos como possíveis investidores? São, na verdade, um conjunto de fatores, né? É um franqueado que tenha, obviamente, o recurso para investir na escola, mas que ele tenha um entendimento que a educação pode e vai mudar uma sociedade, né, que ele fará parte da construção e da transformação da sociedade que ele permeia, do seu entorno, né, da comunidade escolar que está próxima daquela escola. Então, nós temos um franqueado que tem um capital para investir e que tem um coração, que tem um fit emocional com a educação. Então, esse é o nosso perfil ideal de franqueado, e essa pessoa, pessoas, grupos educacionais ou conjuntos de investidores que nós estamos buscando. Pessoas que se identificam com a possibilidade de transformar vidas através da educação e levar uma educação de altíssima qualidade para cada vez mais alunos. E o que é uma escola Maple Bear? Como que nós estruturamos a construção de uma escola Maple Bear? Nós temos, obviamente, um projeto arquitetônico estruturado, temos uma consultoria de engenharia, de arquitetura, de design dentro da estrutura da Maple Bear, que vai suportar o franqueado em todos os pontos, em todos os passos, né, da construção da sua escola, da reforma do prédio, da adaptação de um imóvel para que ele se transforme numa escola Maple Bear. O nosso modelo é bastante interessante porque ele começa com um modelo P, evolui para um modelo M e 5 a 7 anos depois cresce para um modelo G. Né? Então nós temos 3 modelos de escola, né, P, M e G, mas elas vão crescendo ao longo do tempo. Não necessariamente você precisa construir do início uma escola M ou uma escola G, a gente inclusive sugere que você comece com uma escola P, e depois vai evoluindo essa escola, vai aumentando o tamanho dessa escola ao longo do tempo, que é um excelente sinal, porque o número de alunos normalmente dobra a cada 2 anos, e normalmente no 3º ou 4º ano você já tem a necessidade de uma ampliação do seu prédio, que é um ótimo sinal para um negócio que vem crescendo de forma constante. A gente trouxe algumas imagens aqui de algumas escolas. Então os franqueados têm também, além da arquitetura externa e das salas de aula, que elas são razoavelmente padronizadas, né? Obviamente que a gente consegue adaptar um pouco a nossa arquitetura e a nossa engenharia para um prédio já pré-existente, mas o franqueado também tem uma liberdade para sugerir e trazer as melhores características dependendo da região e da necessidade do local que ele vai estar inserido. E os passos para a implementação e início desse processo, quando você já está selecionado como um franqueado da Maple Bear, é obviamente a procura por um ponto comercial, a definição e a estruturação do projeto arquitetônico. Nós começamos o marketing de inauguração, de lançamento, de captação de alunos, sempre em torno de 90 a 100 dias antes da inauguração de uma escola, para que você já inaugure a escola com uma boa base de alunos. Depois você tem toda a construção e treinamento do time pedagógico, do time acadêmico. Nós apoiamos na contratação das pessoas-chave da escola, no treinamento de todas as pessoas da escola também. A estruturação das salas de aula, aquisição dos materiais, móveis, manipulativos, livros. Tem uma série de materiais que fazem parte do programa e todos eles são parte componente, né, do que nós entregamos, tanto para o franqueado quanto depois o professor vai utilizar em sala de aula.
o processo de matrícula como um todo, sistemas de gestão, estruturação de matrículas e gerenciamento dessas matrículas, bem como o marketing todo para esse processo de matrículas. Nós ajudamos o franqueado nesse momento todo até o grande dia, que é o dia da inauguração e o dia do início das atividades da escola. Então eu trouxe vocês todos até esse ponto para que a gente possa ouvir um pouquinho do Gareth agora, que ele vai explicar o porquê dos Estados Unidos, o que nós vimos nesse mercado, nesse momento, o que nós aprendemos nesses 4, 5 anos operando nos Estados Unidos e o porquê que nós entendemos que esse é o momento ideal para que nós comecemos o nosso processo de franqueamento de escolas nos Estados Unidos. So, Gareth, I'm going to change to you for you to speak a little bit about the amazing. Thank you, Arno. Thank you very much for inviting me today. And I would also like to thank everybody attending. Thank you for joining us. I appreciate you taking your time. And I do hope in these unprecedented times that your family is safe and well. So first of all, I'd like to talk a little bit about the USA. I'll talk some demographics, what our expansion plans are, and how investors can participate in those expansion plans, which are, I think, are very exciting. So firstly, welcome to the United States. We are in a very highly regulated environment with respect to the franchise business due to numerous bad practices, not of Maple Bear, but of many people that have come before us. So a couple of quick notes. This presentation is intended for sophisticated investors that are exempt from the FTC's franchise rule. This is not an offering. Offerings can be made by prospectus, and as Arno had said, there's a very stepwise process that we go through to make sure that Maple Bear is right for the investor, and the investor is right for Maple Bear as well. Also, I'd like to speak freely and answer questions as much as possible, and so I may use some what are called forward-looking statements, so I can give my opinion freely. And just so to be clear, that these we can't be held accountable for these forward-looking statements. So, having said all of that, let's get right to the rest of the U.S., which is much more exciting. Okay, so many of you have noticed that there is global ramifications to the current pandemic. So why would anyone want to invest in the U.S.? Well, let's just start with it's the best economy in the world. We'll talk a little bit about some of the southern states. But for example, Texas, I believe the last economics I saw, if it was its own country, it would rank 10th in the world in terms of economic activity. The U.S. has extremely low taxes. That is good for investors, but it's also, we'll talk a little bit more, it's a great reason that people invest in the education of their children. We have high population growth in the U.S. There are many opportunities that can appear in the education sector, and I fundamentally believe this is a once in a lifetime opportunity, once in a generation opportunity for us and our investors to really make a difference, especially in the United States. As well, some of you will have some questions with respect to the visa programs, specifically the investor visa programs, the EB-5, and we can touch on that just a little bit. But that program, the latest news I've had on that is that program is still open, although our great President Trump may change that. However, we do believe that he wants to send the message the U.S. is open for business and will continue to be so. Moving on a little bit, I'm going to talk about some of the basic demographics about the U.S. market, and this really underpins our growth strategy and where we think that school owners and schools will be the most successful. So we're looking at about 330 million people. Population in this map that's not very clear, but you can see the darker lines where the
the bulk of the population lies in the US. Additionally, not only does the bulk of the population exist there, but most of the growth in the population is in the South and in the West. There's close to 20 million children under the age of 6, and there are organizations that track to see whether childcare is available to those parents in these communities. And the Center for American Progress indicates that about 51% of families are living in what they call a childcare desert, which is childcare that's not available to them. So moving on to a little bit some other issues. Maple Bear prides itself on a bilingual education, and it's a real differentiator around the globe, and we believe it's going to be in the United States as well. Specifically, if we take a look at the Hispanic and Latino communities, the U.S. Census is calling for 111 million people by 2060 to be in the Hispanic and Latino community, with the most common language being Spanish, and Portuguese is also widely spoken in a large number of areas as well, specifically Florida, California, and interestingly enough, in New Jersey. So I'm not quite sure why, but that's what we have. Now, just moving on to the next slide. So in the U.S., we'll talk a little bit about the schools, but most of our existing schools in the U.S. are in the preschool. So that is from the age of 6 weeks to 5 years, and we will intend to grow that into the K-12 space over time. However, in the childcare space, there are a tremendous need for quality academic childcare for the children in the U.S. The U.S. laws are for paid family leave are almost the worst on the planet, and that's according to the OECD. It turns out that paid family leave is about 15% of the U.S. population, most of that being in the government areas. So we have also in the U.S., we have an extremely high population of families that have both parents that are working. So these factors together drive a significant need for childcare, and specifically for good academic childcare. So if you're in the U.S., have been to the U.S., or looking at the education market, schools offer a variety of programs, and I'm specifically talking here in the under 12 years of age. And typically, there's infant care 6 weeks to 12 months. So many people around the globe find that childcare at that early an age is an unusual thing. It is typical in the U.S. We have toddlers from 13 to 24 months, preschool, nursery, kindergarten, as they move through the various years. In addition, the schools typically offer school age, and this is where they would be attending a formal education and then coming to the school for after-school care. In addition to that, they also offer summer camps, which are fairly typical around the world. So with this backdrop of the demographics, the growth, the school offerings, here are the areas in the U.S. that we're specifically targeting. So from an expansion perspective, we're looking at the southern United States, specifically in Arizona, Texas, and Florida, and eventually we'll be looking at as California as well. Our strategy generally is to focus on high growth metropolitan cities. We will build in premium areas in those cities, and we'll develop a critical mass, so multiple units, so that we have a good market presence, good advertising,
and good local reputation, because each state is particularly large and diverse. We currently have schools in Phoenix as well as in Dallas. We're looking to go into the southern parts of Texas, and certainly in Florida, we're looking mostly in the north. Orlando, Jacksonville look like very good markets for us, as well as the whole sort of Orlando to Tampa corridor. Miami is as well an opportunity for us, but we find that the demographics there make it some of the site selection a little bit trickier for us to achieve. Now, maybe a little bit about our experience in the U.S. So, we've been running 3 pilot schools in the U.S. We're running 1 in Arizona and 2 in Texas, specifically the northern part of Dallas. And these were tended to be incubators, sort of a test market, and we've learned an awful lot by having these schools. And these schools are owned by inside investors to Maple Bear that believe in the growth of the U.S. and the growth of the schools. So these schools have really paved the way for us to learn a lot about the market, a lot about what works, and about some things that don't work. So specifically, our new investors and new school owners are going to benefit from a number of things that we've learned. The first thing is the site selection, where we've managed to calibrate in the location, demographics. We also clearly recognize the difference between what we call community schools, which are schools that draw families from the neighborhood, versus what we call a commuter school, which are placed adjacent to where people would work. So, for example, our school in Arizona works very well because it's positioned close to university, lots of people that match our demographics, and they have childcare close to where they work, and they have the academic content that those higher income individuals are looking for. For investors, and many people will say, well, how much money can you make? How fast can I recover my investment? Much of that depends on how fast you can grow the enrollment. So what we've learned is the build to suit for new locations is a lengthy process, and growing the school enrollment can be difficult. We have lots of ways that we can suggest to grow that enrollment quickly. But once again, as we look through the process of architecture and the build process, et cetera, that can take some time. We've also found that we can acquire existing schools and we can convert them pretty quickly. And so there are numerous benefits to that, because what you have is the physical plant, you have the building, the classrooms, you have teachers available, and you have existing students. So that process can really accelerate the return on investment. We'll talk a little bit more about that shortly. There is an incredibly active marketplace for preschools and daycares in the US. But what we've learned is that you really need to have deep critical skills to analyze what may look good and what is actually a very, very good opportunity. And so through our experience in the US, we now have the skills in our acquisition team to be able to identify where we think that there will be long-term and very good growth. Lastly, we've spent some time building up our operations success. So we know that the academic training is critical and true differentiator. We've worked on how we deliver that effectively in the US. We've got solid experience in the field operations side of the business, because that's really critical for owners. The academics are incredibly important for the students and the parents, but the field operations is about making sure the school is profitable and executing well. And lastly, we've found marketing must happen early and often, and we've spent a great deal of time trying to dial in on the correct channels that will be the most effective. So
let's talk a little bit about how we support you in this process. What is critical to us, and is critical to the team in Brazil and critical to all of the places we operate on the planet, it's about making the owners successful. So our success is really judged by how successful our business owners are. We really believe that, and we're here to support you, as well as making sure that you're the right person to have a Maple Bear school as well. So we really look at this very seriously. We help, we have a number of different services available, and we provide assistance at different levels, but finding the right location, getting the architectural design done, hiring and training the teams, and this includes both the majority training is done on the academic side, but we also have the training on the business owner side, because that's very important for success. We've got materials, how to start up the enrollment process, and that very, very important opening day. Now, we call it opening day, but it's really like opening months, because what we do is as soon as the school's ready, we start that process of awareness and understanding about the school is on its way, how we can start to market, how we can start to build that enrollment. So really the opening day is the culmination of an awful lot of activity that we put together to make sure that that school is successful. Once a school opens, success depends upon ongoing support. Absolutely. So you've seen some of the conventions that we do, some of the training, some of the methodology, but we're constantly doing academic support. We were on-site support exclusively before the COVID situation. We're now pivoting to have both an online and virtual training. And this is actually turning out to be, I think, a really good change, because the on-site trainings is absolutely required to build that relationship with the school and the teachers. But the online allows us to deliver just-in-time training so that we can meet the needs of the school when they want, not just when we get on a plane. So I think it's really terrific. Many, many bad things are happening in our economy now, but one of the good things is you find that the strong and the nimble organizations, they really move to take advantage and become better at this particular time. And that's what we're doing. Operations support, lots of it. We've got lots of this, including strategies. We've really invested a lot in the existing schools to make sure we know what works well and what works in the US. Every country's different, and we need to calibrate what works. Also, in the marketing communication support, we have an awful lot of support that's available to you, as well as some really good practices about the parent engagement, parent loyalty, and getting the school engaged. So that's a little bit about what we do to support franchises. The next part is how would you become involved? What ways can you become involved? And we really see 3 different opportunities or ways to become involved. Acquiring and converting existing schools, essentially owning and operating the school yourself, or being part of a real estate program. So there's a couple of ways around this. So owning and operating a school is all about being in part of the operations, being part of that revenue stream, making the school work, having a passion for education of children, which we really need to do. So if you're going to own and operate a school, there's a couple of ways to approach it. I spoke a little bit about acquiring. And if you acquire and convert an existing school, from a growing the enrollment perspective, which your return on investment is based upon getting that school full, it's a more straightforward process. And essentially, you're purchasing into an existing revenue stream. If you have a leased building, there's a certain dollar value that you would have. If you're buying the school and a building and land with it, the investment is much higher.
If you acquire new space and do a retrofit, which is simply takes more time. It takes time to make sure that the architecture of the school, make sure the renovations are completed on time, etc. From a cost perspective, if you're in a leased building, that's probably the lowest cost investment that you can have. And if you also decide to acquire new space and purchase or build a school, that also has a significant investment to that. Now, we have made numerous connections with developers, etc., that will help in that process. So over that, I think maybe I will hand it back over to Adriano or Arno. Thank you, Garrett. I appreciate your time. Lots of interesting information. Thanks a lot for sharing with us. So what's next? So let's go. Bom, como vocês podem perceber, pessoal, nós temos um webinar bilíngue, né? Então o Garrett apresentou muitas informações sobre a sociodemografia dos Estados Unidos, sobre as oportunidades dos Estados Unidos. Agora eu vou endereçar aqui tanto para o Arno quanto para o Garrett algumas perguntas para a gente enriquecer ainda mais esse encontro, né, esse bate-papo. E antes disso, né, what's next? Né, qual é o processo após esse webinar? Quem tiver interessado em seguir conosco, em entender um pouco mais sobre o modelo, tem muitas perguntas super interessantes aqui sobre o modelo de negócio, né, sobre o investimento, retorno, etc. Quem quiser saber, inclusive, saber mais a fundo a questão dos diferenciais e reuniões individuais, né? Então são 7 os passos para você dar um franqueado. Desde a primeira entrevista, que é a primeira, onde tudo começa, né? Um alinhamento de expectativas, nós nos conhecermos vocês um pouco mais, conhecer um pouco da sua expectativa de timing, de implantação, de investimento, seu background, e você, em contrapartida, você também nos conhecer um pouco mais. Aí passando pela Application Form, pela FDD, que no Brasil nós chamamos de Circular de Oferta de Franquia. Depois nós temos um momento de reunião só para falar sobre a Circular de Oferta de Franquia, tirar de fato todas as dúvidas pertinentes ao modelo de negócio. Depois, em seguida, o quinto passo é a segunda entrevista. A gente aprofunda ainda um pouco mais as questões para que de fato você tenha certeza que está no caminho certo e escolheu a franquia certa para investir. Temos ao final do processo uma reunião de comitê com todas as lideranças envolvidas, com o Arno, com as lideranças de operações, de marketing, gente de gestão. É um momento super importante porque é um investimento de longo prazo, né, em contrato de 10 anos. Então, nós temos um processo bastante rigoroso. E chegamos até a 7ª etapa, que é a assinatura, né, do contrato, e aí sim inicia-se toda essa jornada, né? Eu vou começar aqui com uma pergunta do Marcelo, que o Marcelo, né, muito bom, continuem participando, a gente tem um tempo restrito, mas acho que essa participação, essa troca é super valiosa, que ele fala um pouco sobre o Elementary, sobre a continuidade, né, da Mapleberry, como isso se dá nos Estados Unidos. Garrett, I have a question for you here about opportunities to continue with the elementary program. So you talked a lot about the kindergarten, where everything starts, and I would like you to comment about the elementary, how prepared we are to continue offering in this program in US, considering that in US some schools are free of tuitions. So how Mapleberry can offer a unique methodology, a unique education in US? Well, thank you. For the first, maybe I'll answer that question with a statement, and that's that I fundamentally believe that Americans need better education than they're getting. Fundamentally, that's where it starts. They publicly are investing
the lowest amount that we've seen, and it really shows. So the market for private education is definitely high in the K-12 space. There are some complicating factors. So number one, as an organization, we're ready to do K-12, guaranteed. We have the curriculum. We have localized to many different countries. We've followed many different standards. So number one is Maple Bear is an incredibly good space. There are some complications. So this need for quality education is complicated by the charter schools in the US. So these are where the charter schools, for those not familiar, are where nonprofit organizations set up schools, typically nonprofit. There are some for-profit. And they're highly regulated. They have fairly high barriers to entry, and including from an investment and other kinds of community perspectives. The other thing is that they're publicly funded, and therefore the revenue model, I haven't quite figured out how they make money. So, and that's perhaps why most of them are nonprofits. So now for the private education side, that's a discussion that we could have, that we could engage. But what I will tell you is that what we found is Maple Bear, as it's grown globally, what we've done is we've really responded to the needs of parents by growing through those age groups, and from an investment perspective, as well as having the ability to have that enrollment, which is critical. That's proven to be a very successful model. But we can have a further discussion. Thanks a lot. Arno, você quer comentar também? Nós somos uma instituição que está presente em mais de 20 países, tem uma série de diferenciais, incluindo a metodologia, e como isso se dá, né, em relação ao programa que é oferecido tanto para o Fundamental 1, para o Fundamental 2, como que isso se daria, né, nos Estados Unidos? Quer comentar também um pouquinho? Posso, sem problema. Acho que essa é uma pergunta que sempre intriga todo mundo, né? Então, acho que é importante colocar, os Estados Unidos têm um mercado de educação pública, assim como o Canadá tem um mercado de educação pública, e que o mercado americano vem sofrendo muito nos últimos 10 anos, como o Gareth acabou de colocar, uma depreciação na qualidade do que é entregue, né? Tanto que eles criaram um modelo de charter schools para tentar solucionar um pouco isso, e elas acabaram não conseguindo na plenitude. Tanto que o mercado de educação privada nos Estados Unidos vem crescendo a 3% ao ano nos últimos 10 anos. Então, escolas privadas, sim, têm crescido a uma taxa, né, praticamente 3 vezes o crescimento da economia na soma média dos últimos 10 anos. Então, isso é uma grande oportunidade. A gente vê algumas das maiores redes de educação privadas nos Estados Unidos, com 1.000 escolas, 1.500 escolas, 2.000 escolas. Então, isso para a gente também é uma oportunidade, porque é onde nós estamos presentes em outros países, e algumas dessas marcas de escolas estão presentes, a Maple Bear acaba sendo muito superior em termos de entrega de qualidade, volume de alunos, quando comparados a essas marcas de educação privada. Então, isso nos fez também refletir bastante sobre a possibilidade de ir para os Estados Unidos. Os principais diferenciais de uma escola Maple Bear em solo americano, primeiro, a qualidade de educação, que comparação direta do PISA, né, o ensino canadense é entre 15% a 20% melhor do que o ensino americano, isso a gente olhando números gerais do PISA. Mas quando você olha a estrutura da metodologia, a forma com que a aula é ministrada e praticada, você tem um divisor de águas muito grande, em que o modelo americano, nas escolas tradicionais americanas e tudo mais, ainda é um modelo bem tradicional, bem o que a minha geração, o que talvez a geração, né, que estudou na década de 80, 90, viu aqui no Brasil, é exatamente o que é o modelo americano hoje. E o modelo canadense é um modelo completamente moderno, aliás, é um dos 3 modelos mais modernos de educação, né? Finlândia, Canadá e Indonésia, que tem modelos que são considerados referência no mundo e que deveriam ser copiados pelas escolas mundo afora. Esse é o modelo que a Maple Bear leva. Segundo, você tem um número de alunos por sala de aula muito menor, né, o que já por si só
traduz um cuidado maior do professor com cada dos professores, né? São 2 ou 3 professores por sala de aula normalmente, e a forma e a estrutura da metodologia, e aí é que a Maple tem crescido bastante na maioria dos países, e nos Estados Unidos a gente tem percebido muito isso nas nossas escolas próprias, a questão de bullying, a questão de tratamentos discriminatórios, a questão de uma série de questões, estruturas socioemocionais que acontecem na escola pública americana, ou até nas escolas privadas americanas, que muitas são muito tradicionais, meninos separados de meninas, escolas super baseadas ainda em algumas metodologias bastante duras, né? Você não tem isso numa escola Maple. Então, essas características têm interessado bastante a pais mais dinâmicos, pais mais modernos, pais mais jovens, né, a colocar os seus filhos aos cuidados da Maple. Nós tivemos 0 restrição com relação a pais americanos colocando seus filhos nas mãos de uma escola canadense. Então, essa barreira, ela não existe quando você olha para o dia a dia da operação. Então, a Maple nos Estados Unidos não é uma escola para expatriados, não é uma escola para estrangeiros, né? Ela é uma escola para americanos também de origem mista, né? Seja latino, seja hindu, seja chinês, também para 100% americanos, pela estrutura da metodologia, pelo cuidado diferenciado com cada uma das crianças e pela qualidade que é refletida diretamente em números, que pelo PISA ela é 15% a 20% superior à qualidade da escola americana. Por isso que a gente vê que esse é exatamente o momento ideal para acelerar a expansão no mercado americano. E o Gareth acabou colocando um ponto que é, devido à Covid, devido a todo esse processo, várias escolas deixaram de funcionar nos Estados Unidos, né? Então tem um vácuo de oportunidade, e também a questão de real estate, etc., está num momento ótimo para você entrar, né? Então a gente imagina que esse é um momento excelente de entrada no mercado. Uma série de oportunidades, vacância de imóveis, perfeita colocação, Arno. Até, né, o Marcelo, que vem... Obrigado, Marcelo, por participar, tá trazendo alguns questionamentos aqui. Ele trouxe, inclusive, questionamentos sobre para quem seria, né, para qual é o público que vai absorver esse ensino nos Estados Unidos. E você já acabou de responder, né, uma escola para americanos, que tem uma série de diferenciais, né, Maple traz uma educação... e é reconhecida como uma das melhores do mundo. E aí, já aproveitando o gancho, Arno, que você colocou a questão do Covid, né, desse momento de pandemia, depois eu volto aqui também para algumas perguntas da nossa audiência. Se fala muito hoje de transformação digital, que essa palavra é recorrente, e as escolas tiveram que se adaptar muito rapidamente, né, a essa situação. Como a Maple se preparou para esse momento? Boa pergunta, né? Essa também é uma vantagem de uma rede global. Então, nós temos mais de 80 escolas na Ásia, e as escolas da Ásia começaram a perceber os efeitos dos lockdowns e do Covid já no final de janeiro e início de fevereiro, né? E começaram a se estruturar, a se preparar para responder a essa ameaça que vinha, né? E com isso nós fomos aprendendo também quando os lockdowns começaram a chegar aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, nós já tínhamos uma noção do que era e já tínhamos planos preparados para isso, né? Então, rapidamente, nós temos ferramentas de tecnologia educacional que estavam sendo muito utilizadas no ensino médio e no Fundamental 2, né, com ferramentas Google, com ferramentas de estrutura de aprendizagem, com ferramentas tecnológicas, obviamente, os devices e tudo mais em sala de aula ou individualmente na mão de cada um dos alunos, mas também plataformas de mensuração de resultados acadêmicos à distância, e não estou falando isso de provas, né? A gente está falando de mensuração de participação, de resultados acadêmicos na construção do dia a dia, minuto a minuto, da atividade de cada uma daquelas crianças, né? A Maple não trabalha com provas, então a avaliação ela é construída minuto a minuto por uma série de indicadores. Nós trouxemos essas plataformas tanto para o Fundamental 1 quanto para o ensino infantil, né? E hoje estamos operando há mais de 100 dias o que a gente chama de Maple Digital Learning Community, então uma comunidade digital global de ensino e aprendizagem,
e nós já passamos de quase 1 milhão de aulas dadas à distância na metodologia Maple Bear, né, garantindo a qualidade do ensino-aprendizagem para as crianças mesmo nas suas casas. Obviamente que não é a mesma experiência de sala de aula, principalmente na educação infantil, porque a sala de aula tem uma estrutura muito melhor, tem uma preparação, tem brinquedos pedagógicos, tem estruturas, tem learning centers disponíveis, e que em casa você acaba tendo um pouco menos de disponibilidade desses recursos psicopedagógicos como um todo. Mas pelo menos 80%, 85% das atividades puderam ser mantidas, né? E obviamente que nós estruturamos muito mais o nosso modelo de PBL, os dois PBLs, né? O Play-Based Learning para as crianças menores e o Project-Based Learning para os alunos um pouco maiores, acima dos 6 anos de idade, quando eles têm mais independência. E o PBL ajudou muito a fazer essa transição entre o online e o offline. Então, o que era feito em sala de aula via brincadeiras, via atividades manipulativas, se transferiu para dentro de casa via Project-Based Learning agora, complementando esse mix. Maravilha, obrigado, Arno. O desenvolvimento é contínuo, não pode parar, né? Obrigado pela explanação. E vou aproveitar aqui para responder uma pergunta, pedir para o Garrett responder para a gente uma pergunta do Martin. Garrett, Martin is asking here, could you please give us a quick overview about the situation for investors visa, to talk about the opportunities to get the permanent visa and invest in US? Yes. So first of all, I am not a visa expert, but there are a number of organizations that can assist with the visa preparation, and we can probably talk a little bit more about that after. But the last EB-5 visa for investors requires a $900,000 investment. I think it requires creation of about 10 jobs in the U.S., and it's a permanent visa. There's a number of really good benefits to that visa for investors, and our schools, importantly, fit into the kind of investment category that would make that very, very attractive for investors. Now, having said that, there are situations in the U.S. with the political situation that makes that could be problematic going forward, and I think it's best to speak to experts on the visa program. Certainly, we can have a discussion about that after. But for now, the latest news is that missed President Trump's latest round of cutting the visas to the country. Thank you, Garrett. Ok, guys, a gente tem mais perguntas surgindo aqui, a gente já estourou um pouco o nosso tempo, né? Muito gostoso, é sempre muito prazeroso falar sobre educação, e nós costumamos dizer que investir em educação é um excelente negócio, né? Tem muita gente perguntando aqui sobre investimento inicial. Aqui no Brasil, em torno de 2 milhões e meio, depende da estrutura do imóvel. A nossa taxa de franquia é de $55 mil, mas a gente vai evoluir como nós estamos, com reuniões individuais. Então, eu já pedi aqui para o nosso time compartilhar o webinar. O webinar está sendo gravado, né? Então, nós vamos compartilhar as informações e já agendar, inclusive, as reuniões, quem quiser de fato evoluir com o processo e iniciar conosco. Arno, eu queria te pedir suas considerações finais, agradecer pelo tempo, né? A gente sabe que está sendo muito difícil, parece que nesse momento de pandemia a gente está trabalhando com mais intensidade, né? E para poder oferecer o melhor da educação canadense, poder dar apoio às escolas e para os pais. Você pode ter aqui alguns comentários finais para a gente encerrar esse encontro? Claro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Obrigado a todos os nossos convidados que puderam participar e estar o tempo conosco aqui, né? Nós refletimos bastante nesses últimos 2 anos sobre o momento ideal da abertura do mercado americano, né? E o mercado
faz sentido agora, nesse momento. Daqui até o final do ano vai ter uma janela muito boa, muito importante de entrada no mercado americano, com tempo suficiente para se preparar para o próximo ciclo letivo, né, que nos Estados Unidos começa em setembro. Então, nós estamos conversando agora para que daqui a 12 meses as primeiras escolas franqueadas estejam nascendo nos Estados Unidos, tenham oportunidade no mercado imobiliário de escolas, estruturas e real estate que está disponível nos Estados Unidos nesse momento, com custos bastante interessantes, tem as possibilidades de adequação a vistos e tudo mais, e tem a procura enorme de pais por escolas privadas de alta qualidade, né, desde o child care até o K-12, e isso é uma tendência que vem crescendo nos Estados Unidos e não está parando, né? Nesses últimos 10 anos, em média, tem crescido 3% ao ano. Isso para o mercado americano é um número bastante grande, né? Sem falar do constante crescimento da população, né, nos Estados Unidos, e muito nessas áreas que a gente está direcionando o crescimento, né, que é o sul dos Estados Unidos, com Flórida, Texas, podendo chegar até a Califórnia. Faz muito sentido para investir nesse momento. Maravilha, e sem dúvida, abrir uma escola na Flórida, nada mal, né? Abrir uma escola num estado que tem características até no clima, etc., muito similares ao Brasil. Garrett, can you give us your thoughts, share with us your thoughts, or final considerations, and thanks again to be part of this webinar. I really appreciate your time here as well. Yes, I very much appreciate the questions, excellent questions. I think in closing, I would say that these are difficult times for many people, but as well, it is one of those rare opportunities in a generation to be bold and move forward. If anyone follows the NASDAQ, or any of the stock markets in the US, you'll certainly see that those that were brave have benefited tremendously. As well, it does take time to put together a proper school, to have the proper things in place. So look to the future, and looking forward very much to working with those that want to take advantage of one of these very rare opportunities. Thanks a lot. Bom, obrigado a todos que participaram. Thanks, Garrett. Thanks, Arno. Obrigado a toda a equipe do Rippleback que trabalhou nos bastidores para preparar esse encontro. Eu vou tentar aqui passar o vídeo, né, ver se está tudo ok. Em seguida, vou deixar a informação, né, o de contato e um telefone para que vocês possam nos contatar e agendarmos os próximos passos do processo. Então, vou passar aqui a nossa... tentar fechar com chave de ouro, né? Agradecer ao Marcelo, a Adriana, a todos que participaram ativamente com perguntas, e acho que o webinar é isso, né? Tem que estar sempre... Tem que ter essa troca mesmo, né? Vou tentar aqui passar, pessoal. Em seguida, eu já compartilho as informações, o e-mail de contato e o telefone para a gente seguir. Nope. Eu vou mandar o vídeo também, tá, pessoal? A gente já aproveita e compartilha, né? Muita gente a nossa... Eu buscava uma escola que tivesse... o webinar gravado aqui. Eu vou mando o vídeo para vocês também. Eu não sei por que tá travando aqui. A gente segue, manda o vídeo para vocês. Aqui estão as informações, né? O e-mail de contato, o telefone de contato. Vai ser um enorme prazer dar continuidade com o processo. E já estamos à disposição aqui para a gente agendar o próximo encontro. Um forte abraço a todos.